Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais sério. Eu queria dividir com vocês uma experiência chata, eu posso dizer assim, que eu tive no Japão. Na verdade, eu não sei nem o intuito exato que eu tenho com esse vídeo. Eu queria expor mais, assim, o que aconteceu, porque às vezes eu me vejo, assim, que quando eu não tinha ido pro Japão ainda, eu não tinha nenhuma visão real do que é morar no Japão, eu achava que era o Japão e os japoneses eram maravilhosos, né? E quando você tá lá, você percebe que não é bem assim, que são pessoas. Então, por ser pessoas, nem sempre é perfeito. Na verdade, nunca é perfeito. Não só isso, né? Como expor o que aconteceu e também trazer um pouco de reflexão, caso você seja homem, você não sabe exatamente a visão de uma mulher a respeito, né? De abuso. Eu fico um pouco desconfortável de dizer, eu não tenho um roteiro sobre isso. Eu sei que eu queria gravar, eu queria dizer o que aconteceu, expor a minha visão como mulher, tudo. E também pra, não sei, algumas pessoas que têm uma visão super maravilhosa do Japão, dos japoneses, também possam ver que não é bem assim, né? Então, como vocês já puderam observar pelo título do vídeo, eu sofri um abuso no Japão, um abuso sexual, digamos assim, no ambiente de trabalho. O que aconteceu? Vou dizer aqui o fato e aí eu vou explicando. Aconteceu que um dos japoneses, que é funcionário da fábrica, ele passou a mão na minha bunda, né? Não só uma vez, como acho que 3 vezes. Uma das vezes também ele meio que me cercou quando eu tava me trocando. Então, essa situação, assim, foi bem chata. Eu tive também testemunhas, eu falei isso pra empreiteira, então acabou que foi uma das situações muito chatas, assim, que eu vivi lá. E também é um dos motivos pelos quais eu queria sair logo. Eu até poderia ter aguentado mais, mas essa situação com ele era bem chata. Então, vamos pelo começo, né? Vou tentar pôr aqui um cenário. Japoneses, né, da fábrica, normalmente eles trabalham 8 horas, né? E como a fábrica trabalha 24 horas, acaba que é preciso 4 turmas de japoneses para suprir, né? São 3 turnos, né, deles trabalhando e um turno de folga, então sempre vai variando, né, eles fazem 5 por 2. A gente, né, como trabalha 12 horas, são necessários 3 turmas e 2 turmas sempre estão trocando e uma de folga. Então são para brasileiros, né, que trabalham 12 horas, 3 turmas, 2 turmas que estão trocando, né, nos dias de trabalho e uma folgando. E nós trabalhamos 4 por 2, ou seja, nós trabalhamos menos dias, mais horas de trabalho, eles trabalham mais dias com menos horas. Então, aí eles normalmente é isso. Em alguns momentos a gente trabalha, em alguns momentos da fábrica eles trabalham junto com a gente, eles acabam tendo que fazer 12 horas. Então, quando a gente entrou, a gente não tinha muito contato com outras turmas de japonês, ou a gente não lembrou, ou ficou pouco tempo trabalhando com as 4 turmas. E aí a gente começou a trabalhar com uma turma fixa, e a gente trabalhou 6 meses, alguma coisa assim. A gente trabalhou bastante tempo com uma turma só, que é assim, a que eu mais adoro, assim, tenho eles no Face e tudo. Então, eu nunca tive problema com japonês, nunca tive, só aquele japonês que gritou comigo, né, com a linha inteira, mas foi no geral, tudo bem, foi super grosso, foi chato, mas foi outra coisa. E aí, então a gente tinha contato só com uma turma só, beleza. Aí chegou uma hora que diminuiu a produção e aí voltou a ter 4 turmas. E aí separou aqueles que a gente tava junto, às vezes alguns foram para outros grupos, enfim. Até aí a gente não se conhecia direito, né? A gente não tinha direito contato com as 3 outras turmas. E beleza. Eu não me recordo exatamente o mês que começou essa palhaçada com esse japonês, né? Mas sempre ele, assim, ele é novinho. Eu acho que ele deve ter uns 20 e pouquinhos anos, mas ele é meio pirado da cabeça, sabe? Ele ainda continua sendo uma incógnita, mas como ele tem um cargo assim um pouquinho acima de um japonês comum, a gente acredita que ele seja uma pessoa inteligente. E aí ele se faz meio de doido, faz umas coisas nada a ver, tipo, do nada começa a falar umas coisas, fala sozinho, começa a andar muito lá na fábrica, assim, de um lado pro outro sem motivo real, né? Passeia, enfim, ele é meio doido. E aí no começo a gente levava numa boa, assim, ele é meio doido, mas é engraçadinho, não sei o que, deixa ele pra lá. Beleza. Aí foi passando o tempo que ele meio que controla todas as turminhas, assim, né? Dos brasileiros, assim. E ele tem acesso a todos os grupos, né? E aí, às vezes ele vinha lá com a gente, eu era do microscópio, e aí ficava por isso mesmo, achava ele bobinho. Aí tinha umas horas que ele pedia colírio emprestado,
Na verdade não pode entrar colírio na sessão. Eu não sei direito. Aí ficou nessa de ele tentar ser meio bobinho com todo mundo. Eu nunca dava nenhuma brecha pra ele, assim, tipo, só ficava olhando de longe, achando ele idiota. Às vezes ele fazia umas brincadeirinhas com o pessoal, mas nunca achei que podia dar brecha pra ele. Tipo, aquela pessoa que é desagradável. Então eu já meio que fico distante desse tipo de pessoa, né? Eu sou meio chata, né? Aí ficou por isso. Olha, realmente eu não lembro de ter, assim, tipo, conversado nem uma palavra. Nossa, nem acho que nem pra falar que eu ia no banheiro, porque você tem que avisar, né? Quando você vai no banheiro, você tem que avisar pra um japonês. E eu nunca nem isso falava. Eu acho que ele começou a criar umas liberdades internas depois que começou a conviver mesmo, mas nunca nem conversava com ele. A primeira vez que aconteceu, eu tava conversando com... eu vou tentar não dar nomes de nada, não dar... Sabe, só por cima. Eu tava andando com uma pessoa, uma mulher, e aí a gente tava conversando, entrando na sessão. Acho que nós fomos uma das primeiras a entrar, ou as últimas, eu não lembro, acho que foi as últimas. Eu não lembro direito. Eu sei que a gente tava entrando só nós duas, tava só nós duas no corredor assim, e desse lado, vamos... Não sei se vou conseguir explicar, né? Bom, vocês olhando vocês vão entender mais ou menos. Tem um corredor e desse lado aqui, pra quem tá indo, eu tô entrando na sessão, e desse lado tem uma lousa. Nessa lousa, você tem o seu nome e a sua foto que você vai virar. A sua foto tá desvirada, ela tá com o seu nome, só o nome atrás, e quando você entra você tem que virar ao lado da foto, com o seu nome e a sua foto. Isso é uma coisa interessante do Japão. Eu não sei se todos os lugares são assim, mas basicamente é pra provar que você tá dentro da sessão, que você tá lá... Pra você falar que você tá dentro da sessão, é você que vira. Então eu fui... aqui tem essa lousa que eu fui virar o meu nome, e desse lado tem uma tela com computador, e aí os caras assim que são líderes da produção, eles ficam olhando uma planilha que vai mudando conforme o funcionamento das máquinas, e eles vão decidir quem vai para tal lugar, se faltou gente. Então eles têm que acompanhar tanto a produção quanto essa lousa, que quem faltar fica com o nome virado, né? Então eles têm noção de quem tá e o que precisa fazer, enfim. Aí tinha dois japoneses, né? Um que é esse doidinho, esse japonês que passou em mim, e tinha um outro que era o que ia entrar. Eu não sei se ele ia entrar ou se o outro que ia entrar. Agora eu não tenho certeza, mas é sempre assim, né? Eles ficam conversando para passar o serviço. Então, eles dois estavam lá, e aí tá a lousa do outro lado. E é um corredor relativamente pequeno, de 2 passos, 3 passos no máximo. Então eu fui entrando com ela, assim, nós duas de lado. Eu não sei se eu tava do lado de fora ou do lado de dentro, mas eu não sei direito, agora eu não lembro muito bem. Eu sei que a gente tava conversando, andando de parzinho assim, e aí do nada ele vê a gente entrando, e aí ele passa pro lado da lousa. Aí eu, beleza, sei lá, né? Fui pra virar meu nome, e eu não sei que ele ficou olhando pra mim, né? Eu achei um pouco estranho. E enquanto eu tava passando e virando a lousa, né? O nome da lousa, que eu nem toquei. Sei lá, tá olhando, mas sei lá, deve estar curioso, não sei. Aí eu fui virar meu nome. Na hora que eu virei pra sair, ele foi sair também. E aí na hora que ele saiu, ele meio que esbarrou em mim. E aí eu senti passar assim, sabe? Mão quente na coxa, na bunda, assim. Mas você sente passar assim, assim, sabe? Porque esbarrão você dá com violência, mas aquela mão passou ali. E aí essa moça, ela viu ele fazendo isso. E é porque ela é uma pessoa muito observadora, porque eu não observo ninguém. Eu mal me observo, mas eu às vezes sinto alguma coisa. E aí ela viu que ele passou. E aí no primeiro momento eu levo na esportiva, sabe? Eu tento fazer graça. Aí eu falo, ai, nossa, é porque eu falo que eu não tenho bunda. Eu não tenho bunda e nem peito. E aí eu falei, nossa, né, vai passar a mão em quê, não sei o quê, né? Aí ela falou pra o líder brasileiro da empreiteira. E aí já ficou meio assim, né? Mas não aconteceu nada. Aí eu tentei levar na esportiva, ok, né? Nossa, foi um imbecil? Foi. Mas eu deixo passar a primeira vez, sabe? E aí passou. Tá bom, beleza. Não sei se passou alguns dias, eu não lembro direito.
Realmente eu não lembro. E eu acho que o meu esposo já tinha sido mandado embora e eu tava indo trabalhar sozinha. Então eu ia sozinha, voltava sozinha, almoçava sozinha, enfim, fazia tudo sozinha. Então era nessa época, isso, que foi a época que parou as 12 horas dos japoneses, mais ou menos, e o meu esposo já tinha sido mandado embora, então ele já tava em casa e eu trabalhando sozinha. Aí beleza, depois de um tempo, eu não sei quanto tempo depois, eu tava no microscópio lá trabalhando, ele inventou de fazer não sei o que do lado, sabe, assim, tava uma pessoa do setor, tava eu e tava ele do lado, acho que. Tava assim, tava nós três, cada um tinha a sua cabininha, assim, do microscópio. Eu tava lá fazendo meu serviço. E aí eu fiquei com dúvida, eu fui perguntar pra essa outra pessoa sobre o serviço, se aquele podia ou não, alguma coisa assim. E aí eu afastei a minha cadeira, puxei pra trás, né, tipo, tem um corredor assim. Eu tava no meio, esse japonês doido, que eu não sei o que ele tava fazendo lá, porque eu não fico observando, né. E ele tava fazendo alguma coisa. Aí eu fiquei com dúvida, fui perguntar pra essa pessoa aqui se podia ou não, alguma coisa assim que ele achava. Aí eu afastei minha cadeira pra trás e ele foi ver, é que as cadeiras têm rodinha, né? Então ele foi ver o que era. E aí eu tava pra trás, né? Então aí esse menino, eu acho que, eu não sei o que ele que tentou fazer, acho que ele tentou curiar o que a gente tava fazendo. Ele passou por trás de mim, alguma coisa assim. E na hora que ele passou por detrás de mim, eu sentada na cadeira, eu sinto passar, assim, porque você senta, aqui tá a cadeira, assim, eu sentada aqui, né? Só que a cadeira tem tipo tipo uma colunazinha e tem o encosto. Então ele, na hora que ele passou assim, eu senti passar aqui, ó, na minha perna e na bunda, assim, uma mão. Mas foi de leve, mas eu senti. Aí eu fiquei com tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio. Mas eu falei assim, porque o que acontece? Ele simula alguma coisa, tipo, que você encostaria numa pessoa sem querer. E aí você não tem como você provar, você passou a mão em mim, sabe? E aí eu sempre fico cara de trouxa. Eu fico assim, porque eu não sei reagir às coisas, né? Eu fico tão paralisada, tão perplexa, que eu fico assim, sabe? Eu não tenho reação. Isso eu fico com raiva de mim, porque eu não tenho uma reação violenta com as coisas. Eu fico cara de peixe morta. E eu não tenho uma reação pra fazer a pessoa parar, sabe? E aí eu fico com raiva de mim. Mas enfim, aí passou, eu ainda fiquei meio com raiva, depois ele me explicou, a gente resolveu a situação e ele voltou com violência lá para o lugar que ele tava e beleza. Foi a segunda vez. Não, aí teve uma hora que eu também tava trabalhando lá no microscópio, que você tem que ficar com a coluna reta, né? Porque se você fica com a coluna torta, você tem muita dor nas costas, né? Ou dor no pescoço, você escolhe. Ou você tem dor no pescoço ou dor nas costas. Eu prefiro ter dor no pescoço, então eu trabalho com a coluna reta. E aí você só dá aquela enganchadinha, dá uma quebradinha assim, né? Pescoço pra frente, pra enxergar. Então, sempre trabalho com a coluna reta. E aí eu acho que isso acaba meio que... eu tô encontrando desculpa, né? Mas aí eu fico trabalhando de coluna reta. Aí eu trabalhando lá assim, e aí ele fica andando, né, pra lá e pra cá. E aí eu não percebendo, ele passou por trás de mim, passando um monte de vezes, eu fazendo meu serviço. E aí o menino, que é meio que o líder, né, do microscópio, ele falou assim, nossa, quando ele passa perto de você, ele te olha comendo com os olhos, assim. Aí eu fiquei, que nojo. Aí, beleza, teve isso, então meio que o líder brasileiro, assim, ele notou que ele ficava meio que, né, aí tá, passou. Aí eu acho que a terceira vez que ele passou a mão em mim, todo mundo já tava ciente, né? Eu acho que era semana. É porque assim, tem vezes que você pega a mesma turma de japoneses 3 semanas seguidas. Tipo, se você começa de dia, você pega eles de dia. Quando você troca, você pega à noite também. E quando você troca pra de dia, você pega eles na metade do expediente. Então fica 3 semanas que você trabalha direto com a mesma turma, praticamente. Então é nisso que ele acabava meio que criando né, se dando a liberdade que não tem. Então acaba que meio que fica impossível não lidar com esse tipo de pessoa. Porque eu trabalho no meu setor, eu não posso sair, né? E ele fica andando. Aí na terceira vez, eu acho que tinha acabado o serviço do nosso setor. E eu levantei pra conversar com uma amiga minha que tava trabalhando ali perto, né? E é tipo do ladinho do microscópio. Aí eu fui lá conversar um pouquinho com ela. Assim, tem um corredor e tem a parte do final da máquina dela
ela tava trabalhando meio que aqui, né? Tipo, tem uma curvinha, uma curva e logo você já tá no corredor do microscópio, só que eu tava no finalzinho, né? Então a máquina dela por aqui, assim, a gente tava conversando e tal, eu meio que de costa pro corredor. Eu esqueço as coisas, né? Porque eu sou meio avoada. Aí eu tava conversando com ela, dando risada, não sei o que, e aí esse menino, ele anda muito rápido. Aí ele virou aqui e ele meio que já tá lá em cima do corredor. E eu tava explicando pra ela, sei lá, acho que ela já sabia que ele tava fazendo aquilo. E eu pensei, já vou fazer um escândalo se ele fizer alguma coisa. Só que o problema é que eu não sei reagir. Aí o que aconteceu? Ele veio aqui rapidão, virou e eu nem tenho reação porque eu tava conversando tão assim com ela. Aí ele virou e meio que passou rápido assim. Você sente passar assim, ó, na sua bunda? Raspando assim. Aí eu falei, meu, mas o corredor tem 3 passos. Ele não dá pra ter ido um pouquinho mais pra lá? Sabe assim? Aí eu fiquei, mano, mas eu acho que eu tô ficando doido. E ele olhou pra trás. Depois que ele passou assim a mão em mim, tava um pouco mais pra frente, ele deu uma olhada pra trás. E aí eu fiquei assim, né? Sabe, eu devia ter xingado, mas é que eu sou trouxa. Eu não tenho reação. Eu nunca tive reação para as coisas assim que eu não tô esperando. Aí tá, eu só fiquei com aquela cara de. Aquela cara, né? Tá, ele passou desse dia. Eu não lembro se foi alguns dias depois ou se foi na outra semana. Eu não lembro o tempo direito. Dessa terceira vez que eu parei de levar na brincadeira. Na verdade, assim, tipo, no começo eu levo na brincadeira, na esportiva, eu fico meio, né, achando ruim. E aí eu chego em casa que eu fico pensando, nossa, que coisa chata, né? E aí eu começo a meio que me vitimizar, e aí eu acabo chorando, né? E aí que eu entendo a real situação, porque no momento eu tento, sabe assim? E eu não tenho a reação certa que eu deveria ter. Eu tenho depois que já aconteceu, que já não vale mais nada, enfim. Depois dessa terceira vez, eu não aguentei, porque eu já tava ciente do que tava acontecendo. E aí eu tinha explicado pro líder brasileiro do. Infelizmente eu não tive uma boa aceitação da parte dele, né? Ele não sei. Não sei o que ele estava pensando, mas a impressão que deu é que ele achava que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água. E enfim, não tive apoio que eu gostaria. Eu pedi para trocar de lugar, para ficar no lugar dele, para tentar ficar longe desse menino e tal. Eu não tive um apoio que eu gostaria. Não sei direito qual foi a impressão dele, mas essa foi a impressão que eu tive, né? Que eu não tive aquela receptividade, né? E aí tá. Então dessa terceira vez, eu já tinha explicado para todo mundo ali o que estava acontecendo. E aí eu fui falar com a empreiteira. Minha sorte que tinha uma tantocha mulher e ela me entendeu. Eu também falei que eu não tive reação, porque eles perguntaram, você não gritou com ele, você não falou alguma coisa? Eu falei que eu não tenho reação quando, sei lá, acontece uma coisa muito estranha comigo, que eu não espero. E aí a minha sorte é que a tantocha entendeu o meu lado, né, que eu não tive reação. E ela falou assim que ela também reage da mesma forma, que ela fica paralisada. Ela explicou também uma vez que ela sofreu esse tipo de coisa no transporte público. Aí ela explicou pra mim a situação, eu entendo, né? Porque você como empreiteira, você oferece um serviço para uma empresa e essa empresa é seu cliente. E aí acontece uma coisa chata do seu funcionário com o seu cliente. Aí você fica naquilo, né? Como que eu posso resolver isso não sendo de uma forma drástica? Porque o ideal seria que eu, né, enfim, denunciasse. E é uma coisa grave, né? Só que aí fica difícil de eu provar também, porque eu só tive uma pessoa que prova, né? Que viu tudo. Ele faz de uma forma assim que não tem como outra pessoa, uma terceira pessoa ver. Por exemplo, eu tô conversando aqui com você e ele vai fazer, tipo, de frente pra você, mas vai fazer, tipo, na minha bunda, e aí não tem como você olhar minha bunda, né? Não tem como você observar o que tá acontecendo atrás de mim. Então fica difícil provar o que ele fez. É como se eu falasse, olha, o cara tá passando em mim, mas como se eu tivesse alguma coisa contra ele e simplesmente quero ferrar ele, mas, tipo, eu só quero trabalhar, entendeu? E aí ficou nisso, né? Ela explicou a situação e ela me deu umas opções que eu posso fazer. Ela falou que ia conversar lá com os líderes, tentar falar de uma forma mais impessoal, sem dar nomes e tal. É isso, foi o que ela falou pra mim. Eu tentei até reagir, mas eu sou monga, né?
eu não consigo reagir na hora. E aí, depois disso ainda, ela falou, ah, fica mais longe possível dele, não sei o que, eu já fazia isso, mas aí fiquei mais, né? E aí teve um dia que eu fui no banheiro, aí assim, né, tem a porta da saída e aqui na frente tem os dois banheiros, né, o feminino e o masculino. Aí eu saí pro banheiro, fui, fiz as minhas necessidades e tava voltando. Na hora que eu tava voltando, eu vi eles entrando. A gente saiu na mesma hora. Aí ele saiu, eu vi ele passar o cartão, que você tem que passar o cartão antes de voltar pra sessão. E aí eu vi isso, e aí eu falei, ah, vou devagar, né, vou esperar ele entrar. Porque o homem geralmente deve se trocar mais rápido, então ele vai entrar e eu, beleza, vou. Aí eu fui, ele já tava lá dentro e tal, já era pra ele ter entrado. Aí eu fui devagarinho e tal, aí eu vi que ele não tinha entrado, ele meio que fui fazendo as coisas devagar, porque eu acho que ele me viu, eu acho, porque eu não reconheço muito bem ele sem a roupa, porque você usa um macacão, né, lá dentro, então você só vê aqui. E aí eu não presto atenção também nas pessoas, né? Eu não reconheço esse menino muito, né? Fora. Então, eu nem, na verdade, nem notei que era ele. Eu percebi que era porque ele virou pra trás. Aí eu esperei, eu fui muito devagarinho e ele tava lá ainda se trocando, porque você tem que tirar a parte de cima, né, da roupa, que você usa duas roupas, né? Então, a sua roupa de fora, você tem que tirar o casaco, a blusa, e aí você entra pra vestir a roupa, o macacão com tudo pra entrar dentro da sessão em si. A parte dos meninos é aberta, tipo, é onde você coloca o seu sapato de fora. Também você usa um sapato pra andar pra fora e um sapato pra entrar dentro da sessão. E aí você deixa todo mundo deixa o seu sapato, só os meninos que são obrigados a deixar a blusa lá fora. Então eles meio que demoram mais. E a gente já entra pro vestiário, que é uma portinha do lado do sapato. Vai ser difícil explicar isso, né? Tá aqui o corredor. Aqui é onde você troca todos os sapatos, e aqui mais pra frente é onde os meninos... Vou tentar explicar de lá. Aqui é o sapato e aqui é onde os meninos se trocam. Aí aqui eu geralmente deixo meu sapato aqui, e aqui de frente pra onde os meninos deixam o sapato é a entrada do vestiário das meninas, porque elas não podem tirar a blusa, onde os meninos também se trocam. Aí eu, notando que ele tava trocando a roupa bem devagar, né, falei, putz, grila, vou ficar esperando até quando, né? Que eles também acham que você demora. Aí eu coloquei meu sapato e já tentando ir na bordinha aqui, ó, pra entrar no vestiário das meninas. E aí o que ele fez? Ele meio que ficou lá no meio do corredor. E aí eu passando aqui, aí eu sentindo que ele tava se aproximando assim. E ele tava meio, sabe assim, aquela pessoa que ela vira pra tentar falar com você assim, e você passa rasgando assim. E aí eu entrei. Mas ele tava de frente pra mim, assim, e eu percebi que ele foi vindo pra perto, né? Aí, mas ele chegou muito perto aqui, e eu senti que ele ia fazer alguma coisa comigo, né? Aí mas eu já, naquela violência, já puxei a porta do vestiário e entrei. Aí aquele dia eu fiquei possessa, mas possessa mesmo. Eu fiquei lá no vestiário. Eu falei, agora, eu acho que ele vai enrolar e vai... Porque ainda eles têm que... eles trocam a roupa ainda e entra. E as meninas ficam dentro de um cubículo pra poder entrar ainda, mas a gente passa numa parte masculina ainda. Aí eu falei, pronto, e a gente tem que lavar a luva, não sei o que, tudo junto, pegar uma luva nova lá, então é tudo compartilhado com os meninos antes de entrar. Então eu falei, pronto, ele vai me esperar em um desses lugares, aí já era. Gente, a imagem pode ficar um pouquinho diferente porque eu troquei de câmera, porque a minha bateria acabou, e essa câmera aqui eu tenho uma fonte que aí você pluga na tomada e aí tem bateria eterna. E aí eu fiquei esperando lá no vestiário das mulheres, e aí eu fiquei, nossa, e agora? Ele vai ficar me esperando lá fora, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entrar. Eu fiquei acho que uns 2 minutos, e aí chegou a minha amiga, que eu tava conversando, aquela amiga que eu tava conversando no cantinho lá, que ele passou a mão. Eu falei, nossa, graças a Deus. E eu, assim, eu tenho uns horários, né, pra ir no banheiro, então eu dá um certo horário, mais ou menos naquele período eu vou. E ela também tem isso, né, graças a Deus ela entrou, e aí a gente foi juntas pra sessão. Eu expliquei pra ela o que aconteceu, ela já tava ciente também do que tinha acontecido, e aí a gente entrou junto, aí eu, graças a Deus, aí beleza. Eu não sei se ele ouviu a nossa voz, se ela ouviu a voz dela, mas aí não tava mais lá, eu acho que ele já devia estar na sessão,
Enfim, não sei. Eu sei que eu fui conversar com a empreiteira 2 vezes. Na primeira vez que eu conversei, eles me deram as instruções e falou que ia falar mais de forma impessoal. E na segunda vez eu já fui chorando pra lá. E eu tava muito chateada mesmo. Eu tava assim... É que eu tento levar na boa, tento fazer piada, mas depois às vezes eu não aguento, eu desabo mesmo, eu acabo perdendo toda a dignidade, aí eu acabo chorando um monte. E aí eu acho que tava uns 2 tantochas, porque era a saída, né? E aí eu expliquei pros 2 lá, tal. Inclusive, e graças a Deus sempre tá... A tantocha mulher era a nossa tantocha, né? Então ela sabia, né? Me entendia um pouco mais. E aí ela falou que ia conversar com o responsável da empreiteira, né? Nessa unidade. E aí ia conversar com os líderes lá. E depois desse dia, acho que eu não tive mais problema com ele. Só tive... sei lá, acho que ficou uns... eu não lembro nem quanto tempo durou, acho que, sei lá, uns 4 meses, que ficou bem tranquilo. Eu sempre evitando ao máximo. E aí, só uma vez ou outra, assim, que ele ficava de graça de querer passar perto, assim, mas eu acho que isso é com todo mundo. E aí eu falei, passar perto até que, vai, eu vou relevar isso daí. Mas aí ela falou assim que se acontecesse alguma coisa, teria que falar com o responsável da empreiteira. E aí, graças a Deus, nunca aconteceu mais nada. Depois que eu mudei pras máquinas, eu tive mais contato ainda com esse menino, porque o pessoal dá mais atenção pro pessoal das máquinas e fica mais em cima. E a gente acaba andando mais, então a probabilidade de ficar passando perto dele era maior. E aí, como eu mudei, né, pras máquinas, era outro líder, um líder brasileiro. E esse líder, ele foi mais tranquilo comigo, né? Eu expliquei o que tinha acontecido e tal. Tinha uma hora que a minha máquina quebrou, e aí tinha que meio que os líderezinhos tinham que ficar observando a máquina o tempo inteiro. E aí adivinha quem que ia olhar aquela máquina que eu tava? Se é outros grupos, não tem problema, né? Aí tudo bem. Mas aí calhou de também a minha máquina estar quebrada e justamente pegar o grupo dele, e aí ele tem que ficar perto. Aí eu expliquei pro meu líder, o líder brasileiro das máquinas, e aí ele entendeu. E aí eu falei assim pra ele que eu não queria ficar perto dele, não sei o que, por causa disso, e aí ele me trocou e colocou longe. E aí toda vez que vinha o grupo desse menino, a gente trocava, porque meio que as máquinas ficavam fixas com a gente. E aí toda vez que era ele me trocava. Então foi até o final, graças a Deus, nas máquinas, com um líder que me entendeu um pouco mais. E aí pra mim foi mais tranquilo. E aí ficou até o final. E a reflexão que eu tenho de tudo isso é que me parece que os homens, enquanto eu tava passando por isso, teve o dia que eu conversei, né, com a Tantoshi, que eu fiquei chorando um monte. Eu conversei com uma amiga japonesa, né, que ela é funcionária da empresa, só que ela não trabalha no setor porque, assim, ela fala inglês, né, e ela ficou no setor trabalhando com a gente alguns meses porque ela tinha acabado de entrar na fábrica. E aí eu descobri que ela falava inglês, aí a gente ficou conversando lá e tal. E aí eu mantive contato com ela, né, pelo Line e pelo Insta. Aí eu mandei mensagem pra ela no Line falando o que aconteceu, tal, o que ela podia me falar de algumas expressões que eu posso usar, né? Porque eu não sei uma palavra exata ou algumas expressões que possam denotar que tá acontecendo uma coisa horrível, ruim, e meio que chamar atenção. Só que, né, novamente eu não tenho reação pra nada. E aí, pelo menos eu gravei algumas coisas. Eu conversei com ela com isso. Ela falou que algumas vezes é normal isso, principalmente em transporte público, né? Tal. Aí ela falou assim: você quer que eu fale com o líder, tal? Eu falei: melhor não, porque a coisa pode ficar muito séria e eu não tenho como provar. E aí a gente conversou, tal. E ela me ensinou as palavrinhas. Acho que é meu acudes, que aí você está me incomodando. A impressão que dá é que tem, assim, uma certa barreira aí a ser né, quebrada, porque percebo, o que eu sinto, que a sociedade japonesa, não só a japonesa, mas enfim, o mundo ainda é muito machista. Essas coisinhas, assim, não... sei lá, o cara te estuprou. Não chega a ser uma coisa super grave, mas essas coisinhas de abuso ainda fica meio no limbo, sabe? Você não enxerga aquilo como uma coisa ruim. Mas só quem é mulher, quem tá do outro lado é que acha aquilo ruim, que sabe o quanto isso é ruim, quanto isso te atrapalha. Enfim, a primeira coisa foi que eu fui falar com um líder brasileiro, né, do Pio, e eu não sentia receptividade de tipo, nossa, que coisa chata, né, vamos tentar fazer alguma coisa. Ele falou assim pra mim, é trabalho. Eu falei pra ele que eu queria mudar de lugar por causa dele, eu expliquei o que aconteceu, não sei o que, ele falou, é trabalho, né. Aí eu fiquei meio assim, né, eu falei, nossa, mas
eu não tô fazendo porque eu não quero, porque é uma coisa desagradável, é totalmente desagradável pra mim. E, inclusive, eu posso até meio que processar ele, né, mas, né... Enfim, é uma coisa ruim, péssima, sabe? Para o ambiente de trabalho, uma coisa que não deveria ser aceita. E aí eu não tive uma receptividade boa com isso. Eu só fui ter um pouco mais de receptividade com ele depois que eu fui falar pra minha empreiteira, que eu falei assim, não, eu fui reclamar lá, tal, não sei o que, pros tantoshi, não sei o que, não sei o que. Aí que ele começou a meio que forçar uma receptividade. Então eu não percebi dele uma boa receptividade com isso, né? Como eu já falei, tanto a nossa sociedade e a sociedade japonesa, eles são machistas, ainda ficaria difícil provar, sabe? Porque quem que viu, né? Só eu sei o quanto isso é ruim, o que que ele fez. E por eu ser, assim, estrangeira, não fala língua, cultura diferente, e você, por ser estrangeiro trabalhando no país e não sendo, sei lá, você meio que tá ali, né, na base da base da base da pirâmide. Então você não tem poder nenhum, assim, tipo, seus argumentos é a mesma coisa que nada. Eu penso assim, né? Então acaba que você fica difícil pleitear alguma coisa, sabe? Mas eu acho que a sociedade japonesa ainda é muito mais machista do que a brasileira, porque eu li umas matérias, né, falando de estupro mesmo, de japonesas com japoneses, enfim, sociedade japonesa mesmo. Quando a mulher ela denuncia, aí o juiz pergunta: você não lutou, não sei o que, você não fez nada, então você meio que aceitou, né? E aí o cara não é condenado a nada, a menina sofreu lá tudo aquilo e fica por isso mesmo. Então, eles estavam querendo mudar isso, né? Eu li uma matéria, se eu encontrar eu deixar aí embaixo, falando disso. Então, acho que essa coisa de abuso no Japão ainda é muito difícil, né? Sociedade bastante machista nesse ponto e eu acho que em muitos outros. Eu acho que eu queria falar mais com os homens sobre isso, porque eu acho que de uma forma, quando você vê muito de fora, muito distante, você acha que eu pelo menos tinha, eu não sei se eu tenho, se eu ainda tive, porque eu fico pensando, depois que eu passei por tudo isso, eu fico pensando, será que eu dei alguma brecha pra ele fazer isso, sabe? Eu fiquei de sorrisinho, eu fiquei brincando, mas eu nem sei japonês. E os que eu falava, assim, eram os que eu mais gostava. Ele, com certeza, eu não gostava nem um pouco. Então, eu não sei se é porque brasileira tem fama de ser fácil, ou se é porque eu venho maquiada todo dia, porque eu passo. Sempre que eu saio de casa, eu passo alguma coisa no rosto. Eu corrijo a minha sobrancelha, eu passo protetor com cor. Eu acho que eu fazia delineado todo dia. No começo, enfim, eu comecei a passar um pouquinho de maquiagem depois que eu fiz o curso de automaquiagem. E aí, pra treinar o delineado, eu passava todo dia, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer delineado. Eu passava um pouquinho de sombra e tal, e passava batom. Então, todo dia eu tava assim. Mas isso anos atrás, acho que no comecinho, praticamente a minha vida inteira, naquela fábrica eu ia maquiada. Então, eu ficava, porque eu vou maquiada? Aí eu ficava tentando achar alguma coisa que pudesse dar isso, sabe? Da impressão que eu merecia isso, sabe? E lendo matéria sobre esse assunto, é claro que a vítima não vai ter culpa. Se ela quiser andar de shortinho, ela pode, e isso não vai dar direito pra outra pessoa passar a mão nela ou fazer qualquer coisa com ela. Mas você acaba ficando com uma culpa, você tenta procurar alguma coisa que você possa ter feito, alguma brecha, assim, porque eu fiz isso, aí ele fez isso, sabe? Então eu não sei em que momento, sabe? Entre uns complexos na minha cabeça que eu fico, mano, mas eu nem sou tão bonita assim, eu sou bem na média, sabe? Enfim. Pra pessoa que sofre esse tipo de coisa, é uma coisa muito chata. Independente do contexto que tava acontecendo, sempre vai ser muito chato, sempre. Sabe, ver isso como uma coisa muito ruim, porque eu acho que as pessoas acham que a gente tá de zoeira, a gente, sei lá, não é nada. Mas pra aquele que sofre isso, é terrível. E eu chegava a contar isso pra algumas pessoas, na verdade, eu falava isso pra todo mundo. Eu sou tipo que eu não escondo nada assim, sabe? Se o que aconteceu, eu vou falar, se você me perguntar, ou se o assunto chegar, eu vou falar. Então, acho que eu conversei isso com uma pessoa, ela falou assim, encara isso como um elogio, sei lá, uma coisa assim,
que, deixa ele porque ele deve ser muito frustrado, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, mas eu não quero ninguém passar a mão em mim, isso aqui eu não gosto que encoste em mim, imagina fazer esse tipo de coisa. E eu achava que no Japão eu não teria nenhum tipo desse problema, e eu achei terrível algumas pessoas terem esse tipo de posição. No Brasil eu já sofri muito disso no transporte público, não no interior, mas em São Paulo, né, São Paulo direto, não direto, toda vez, né, mas muitas vezes no transporte público em São Paulo, do cara se esfregar mesmo a coisa dele no braço, quem nunca, né? Mulheres, então, né, fazendo até assim a gente faz, né, pra não encostar, ainda mais quando você fica no corredor. Então os caras ficam em pé e ficam esfregando lá a coisa dele. E quando você tá em pé também, fica de costa pro corredor, também tem um engraçadinho que passa as suas coisas na sua bunda. Então no transporte público aqui no Brasil é muito comum, mas no Japão eu nunca pensei que eu pudesse passar esse tipo de coisa. Poderia denunciar alguma coisa desse tipo, mas eu acho que, primeiro que não sei se adiantaria alguma coisa, porque, sei lá, ele pode ser demitido, não sei. Eu também não quero prejudicar ninguém. Também ouvi casos que ele também tava passando a mão em outras meninas, em outros grupos, que ele ficou mais. Tem algumas meninas falaram que ele tentou passar a mão nelas, algumas meninas. Então, nunca é uma pessoa só, né? Eu não sei se essas pessoas denunciaram ele, mas enfim, eu faço a minha parte. Eu não sei o que aconteceria se isso acontecesse de novo, porque eu continuo sendo monga demais, apesar de não aceitar, mas talvez eu teria uma reação mais imediata. Eu falaria na primeira vez com tanto oxa e tal. Eu acho que eu não esperaria tanto quanto eu esperei, porque, sei lá, você fica com vergonha do que aconteceu, sabe? Apesar de eu falar as coisas assim, né? Eu acho que você fica com vergonha porque não é uma coisa que você espera, ou tipo, você, será que eu interpretei do jeito certo, sabe? Não sei. É um baralhado de coisas que te impedem de fazer essas coisas, sabe? É bem chato. É isso, né? Eu acho que eu queria trazer mais essa reflexão pra vocês, né? Que os japoneses não são perfeitos. É uma sociedade com pessoas e pessoas, né? Você nunca... Tem vários tipos de pessoas, tanto as boas quanto as ruins. Me parece que abuso também em transporte público aqui no Japão também é muito comum, como eu conversei com a minha amiga japonesa, e trazendo essa reflexão no abuso no geral, né? Que para as mulheres isso é uma coisa muito chata. Infelizmente acontece muito, não só abusos leves, quanto o que eu sofri, quanto abusos piores, né, claro. Sempre tem os níveis. Acho que é isso, né, trazer mais essa reflexão, tanto da sociedade quanto do machismo em si. E também, se você foi vítima de abuso, saiba que não é culpa sua, que infelizmente a gente vive numa sociedade com pessoas muito diferentes, nem todas vão saber te respeitar da maneira que deveriam, que apesar que é uma coisa assim, né, um bom senso geral, mas nem sempre o bom senso é seguido. É que você saiba que você não está sozinha, que tem muitas pessoas que sofrem, ainda vão sofrer esse tipo de coisa. E a gente tem que estar unida, principalmente acima de tudo. Eu acho que as mulheres têm que se unir pra apoiar uma outra, e não pra botar a culpa, não, porque você tá usando um shortinho, porque você tava assim, você não deu uma olhadinha assim estranha pra ele. Não achar que você de alguma forma deu a entender, sabe? Então, não se sinta culpada, não tente se podar por causa de outras pessoas. Eu também pensei em não vir mais maquiada, sabe, tentar virar, assim, né, uma mendiga, assim, né, sem preconceito com os mendigos, nem nada, mas, assim, vir totalmente sem nada, sabe? E aí eu fico pensando, né? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, de me ver da maneira que eu gosto por causa de uma outra pessoa. Então não faça isso com você, não se pode por causa de nada. Você não tá fazendo mal pra ninguém, nem pra si mesmo. Então por que não fazer? Se isso é uma coisa que te deixa feliz, sabe? Então é outra coisa que eu queria dizer, né, para as pessoas que sofreram abuso. Não se podem, tipo, se podar, né? Não se podem, não tirem os prazeres, as coisas que te façam feliz por causa dos outros. Não acho que, porque eu vou usar uma calça, o outro não vai fazer, não. Porque independente de qualquer roupa que você esteja usando, maquiagem ou não, sempre você pode ser vítima de abuso. Então a roupa não é o que conta, como você se veste não é o que conta. Então tirem isso da cabeça de vocês. E é isso, então. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para algumas pessoas, sejam para conhecer um outro lado,
uma outra experiência. E pra você que já sofreu abuso, não se sinta só. Infelizmente, talvez essa não seja a última vez que eu vou sofrer um abuso na minha vida, porque a gente tá na vida, então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tenta viver da melhor forma, mas infelizmente pode não ser a última vez. Esse vídeo não é um vídeo assim é um vídeo assim, né, pra você gostar, mas se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma e pra incentivar o canal, me dê um like, se inscreva no nosso canal pra mais novidades. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada mais ainda. Um super beijo e até a próxima. Tchau!